o Estado de São Paulo pode reduzir a classe do policial penal quando ele se aposenta? Fica que nesse vídeo eu quero falar com você sobre 3 assuntos. Primeiro é isso, a redução de classe antes e depois da reforma previdenciária no Estado. O segundo é sobre o tema 1019 do STF. E o terceiro é um novo recurso que foi submetido ao STF falando sobre esse assunto, só que agora especificamente sobre os servidores do Estado de São Paulo. Eu sou Tariane Sanches, advogada especialista e professora em Direito Previdenciário, e meu escritório é especializado em servidores públicos. O policial penal, antes com a terminologia de ASP e EVP, agente de segurança penitenciária, agente de escolta e vigilância penitenciária, tem requisitos diferenciados para se aposentar, porque é uma atividade de risco. Então, o artigo 40, antigamente parágrafo 4º e agora o parágrafo 4º-B da Constituição Federal, é que garante que tenha essa previsão de requisitos diferenciados. Por isso que o ASP, o EVP, atualmente policial penal, ele não se enquadra naquela regra de aposentadoria especial dos 25 anos, porque ele já tem uma regra específica dele para se aposentar. Antes da reforma, a previsão era na Lei Complementar 1109 de 2010, uma inspiração, na verdade, na Lei Complementar 51 de 85, que é lá da Polícia Civil. Atualmente, no Estado de São Paulo, como a reforma já aconteceu em março de 2020, pela Lei Complementar 1354, ele já tem as suas seus novos critérios, novos requisitos na Lei Complementar 1354. Então, a gente tem aí uma data de corte, que é março de 2020. Até março de 2020, nós aplicávamos a Lei Complementar 1109. A partir de março de 2020, passamos a aplicar, então, a Lei Complementar 1354 de 2020. O que é importante aqui a gente analisar nessa questão dessa data de corte aqui? Antes, existia a previsão de tempo mínimo no cargo em que o servidor ocupava para garantir o direito ali à integralidade e paridade. O que o Estado fazia? Ele exigia, na prática, 5 anos na classe em que o policial penal estivesse para se aposentar. Então, se o policial penal ele estivesse ali há 1 ano, por exemplo, na classe 6, quando ele se aposentava, ele tinha redução para a classe 5 e assim por diante. Se ele não tivesse pelo menos 5 anos naquela classe em que se desse a aposentadoria, ele teria redução. E o policial penal bem sabe que essa redução vai impactar no valor dos proventos, porque ele impacta no valor do salário base, no valor do RETP e os seus reflexos, em quinquênio, sexta parte, etc. O que acontece com isso? Esse assunto foi tão discutido na Justiça, que diante de tantas ações idênticas, se tornou de repercussão geral. Então, isso foi enviado ao STF por meio de recurso extraordinário e ele foi impactado. E ali foi determinado que todos os processos que versavam sobre esse assunto fossem sobrestados até a decisão desse tema, o tema 1019. E a decisão desse tema 1019 passou a ser, então, aplicado para todos os outros processos iguais a esse. Isso é para evitar a insegurança jurídica, de a gente ter uma decisão em uma vara, em uma comarca de uma forma e em outra ser de forma diferente. Qual era o único requisito exigido para que o servidor público, para que o policial penal tivesse garantido a integralidade e a paridade? Era que ele tivesse ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e que ele estivesse lá pelo menos 5 anos no cargo, porque era isso que exigia a legislação. Isso no estado de São Paulo até março de 2020. Então, o tema 1019 veio favorável ao servidor público e pacificou esse assunto. O que acontece? Quando nós tivemos a reforma previdenciária no estado de São Paulo, o legislador colocou uma alteração no texto muito importante e ele passou a exigir 5 anos no cargo, na classe ou no nível em que se daria a aposentadoria. Com essa alteração no texto, ele passou a garantir o quê? Que ele possa exigir, então, os 5 anos na classe e aí sim poder reduzir
a classe em caso de aposentadoria. Tarine, é possível discutir ainda assim? É possível, ainda assim é possível discutir. Mas esse é assunto para outro vídeo, tá? O que eu acho importante falar para você aqui, a gente teve recurso representativo de controvérsia no processo 10.25.710-79 de 2019 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse recurso foi enviado ao STF para discutir especificamente o direito à integralidade e à paridade, ou seja, a não ter a redução de classe, mas para os ASPs e AEVPs do estado de São Paulo. Então, o tema 1019, que foi a nível Brasil e que estava discutindo de forma nacional, agora a gente tem um específico do estado de São Paulo, ainda não foi julgado, então muitos processos que têm esse objeto, provavelmente, se não foram ainda suspensos, sobrestados, né, vão ficar lá paradinho aguardando esse julgamento, serão. Não vou ter sua opinião aqui sobre o que será a decisão do STF, mas a gente já tem a decisão do tema 1019 que foi favorável ao servidor público, ok? Então, o que a gente precisa separar aqui? A gente precisa separar que essa exigência mínima anterior a 2020 de 5 anos na classe que é feita pelo Estado de São Paulo, ela é ilegal e inconstitucional, porque é exigido pela lei 5 anos no cargo e não na classe, inclusive na emenda 41 de 2003, ok? E a partir de 2020, a gente tem aí um leque maior de discussão, porque o legislador estadual, ele incluiu no texto da lei, além do cargo, classe ou nível, como tempo mínimo de exigência para concessão da aposentadoria, tá? O que isso significa na prática? Significa que não vou poder mais discutir esse assunto? Sim, pode discutir esse assunto ainda assim, mas agora o Estado de São Paulo, ele faz essa redução se baseando no texto legal da própria reforma previdenciária que o Estado de São Paulo fez, ok? Tarine, como tem esse recurso aí, esse representativo de controvérsia que vai ser ainda julgado, eu não posso mais entrar com ação discutindo, então, a redução da classe? Pode, não tem problema. O máximo que vai acontecer é ser sobrestado, né, ser suspenso o seu processo aguardando essa decisão, tá? Quais são os riscos que tem? Principalmente se for na justiça comum e não tiver justiça gratuita, tem as custas do processo, condenação em honorários de sucumbência, riscos normais que qualquer outro processo tenha, ok? Importante analisar, ok, se a ação ela vai ser feita antes ou depois da aposentadoria e o prazo, porque o prazo para discutir isso é um prazo curto, são 5 anos apenas para poder ajuizar essa ação para discutir essa redução de classe. Se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, sobre esse assunto, se você quer que o seu caso específico seja analisado, é muito importante que consulte um advogado especialista em servidor público para verificar quais são as suas possibilidades, quais são os seus direitos, os melhores caminhos a serem seguidos. E se você tem alguma sugestão de assunto para trazer aqui no canal, deixa aqui no comentário se você achou que esse assunto foi um assunto útil, foi importante. Para mim é fundamental saber o que você pensa, saber qual é, na verdade, o seu anseio aqui para que eu possa trazer mais conteúdos informativos. A sua participação é essencial para esse canal. A gente se vê no próximo vídeo.